Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje está muito interessante, vídeo onde bastante gente tinha me pedido aí no Instagram e aqui no canal para mim falar sobre o replantio de catacetos no pó de serra, que é um substrato poderosíssimo para as orquídeas. E eu vou fazer hoje o replantio de um cataceto aqui que floriu. E eu vou ter que cortar a floração dele para me replantar ele, que o vaso está bem debilitado, está ressecado o vaso. Então eu vou fazer hoje. Você que não é inscrito no nosso canal aí, não sai do vídeo. Se inscreva aí no nosso canal e fiquem até o final, porque eu vou passar umas dicas bem bacanas no final para vocês estarem aplicando nas plantas de vocês aí e terem ótimo resultado com o pó de serra nas orquídeas. A orquídea que eu vou replantar é essa. Como vocês podem ver, ó, o vaso chega a estar riscado aí, esses risquinhos aí é trincado, tá pessoal? Ele já está plantado no pó de serra. Eu apenas vou replantar ele no pó de serra. E eu vou estar mostrando para vocês, ó. Esse aqui é um cataceto pileato. Saiu com a floração bem diferente. E já tá vindo outra haste ali, ó. Como vocês podem ver. Olha lá. E outra haste. Planta que está com um vegetal muito bonito, ó. Verde bem chamativo. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como replantar ela no pó de serra. Então fiquem atentos aí no vídeo. Esse daqui, para quem não sabe, não conhecia ainda, esse daqui é o pó de serra ou navalha de madeira. Aqui na minha cidade, na minha região, nós chamamos de pó de serra. Você está vendo que ele está bem grosso. Eu pego ele na marcenaria ou serraria, eu peneiro para ficar só esse mais grosso. Para ele não, quando você usar ele nas orquídeas, ele não segurar muito a umidade. Entendeu? Então ele peneirado aqui, ó, só esse mais grosso, tá perfeito. Eu peneiro ele, depois que eu peneiro, eu jogo aqui nessa baciazinha e eu lavo ele bem lavado. Aí eu jogo ele em cima da peneira e bato a água com a mangueira para tirar todas as terra, sujeira, bichinho, impureza que tem. Aqui, ó, vou tentar puxar bem perto para vocês verem, ó. Ele está bem limpo, só no jeito de usar já. Então, vamos lá pro vídeo, que eu vou mostrar para vocês como fazer um replante perfeito aí de cataceto no pó de serra. Aqui, do jeito que está aqui, ó, a planta no vaso. O vaso já estava ressecado, ó, como vocês podem ver. Vocês vão, primeiro passo, vão retirar a planta do vaso. O substrato já não tem mais o enraizamento da planta. No pó de serra, o enraizamento da planta perfeito. O que vocês vão fazer aqui? Vão tirar o substrato velho da planta. Podem tirar tudo o substrato, cuidado com as raízes novas para não quebrar, se a planta tiver com enraizamento novo. Aqui, ó, a planta já está lavada. Eu lavei, mas como a planta está com muito enraizamento novo, tanto em cima quanto embaixo, eu não vou retirar esses pedaços de carvão e essas cascas de pino, que ainda estão boas, então ainda vai suprir nutrientes para a planta. Então eu vou deixar, só limpei, tirei a sujeira mais, o substrato podre, mais sujo, que não ia ter utilidade para a planta. Aqui eu peguei um vaso grande, coloquei brita no fundo para drenar a água, e aqui o pó de serra. Vou fixar bem a planta no vaso e vão vir preenchendo com o pó de serra. Não precisa apertar, tá pessoal? Enfiar assim que nem o pessoal faz, para não agredir as raízes novas da planta. Só vão colocando, dando a preenchida. Até fechar tudo o espaço aqui.
Pronto, do jeito que está aqui, já está ótimo, que vai ter espaço para as raízes percorrerem pelo vaso da planta. Do jeito que está aqui, é só você molhar, você molhando, ele vai assentar o substrato vai ficar firme no vaso, a planta vai ficar mais firme ainda do que ela já está. Aqui, ó, do jeito que ela está aqui já está com o substrato todo colocado. E agora eu vou molhar para vocês verem, que daí o substrato vai se firmar no vaso. Ai, pegou fogo. O substrato vai se firmar no vaso certinho. Não precisa nem apertando, tá, pessoal? Só molha, que ele vai firmando sozinho no vaso. Aqui está aí, ó, certinho no vaso, firminha. Só no jeito de colocar, de receber a adubação e esperar o novo enraizamento. Aqui está já, só no jeito de colocar a adubação e pronto, pessoal. Planta ficou bem plantada. Pode ser aqui, ó, já está firme, como vocês podem ver. Eu vou rodar aqui. Aí, ó, a planta está bem firme no pó de serra. Do jeito que está aqui, vocês podem fazer aí também, tá? Coloca o isopor ou a pedra brita embaixo para drenar a água e coloca a planta centralizada no meio ou nas beiradas, vai depender da planta que você estiver aí. E daí é só vocês ir colocando o pó de serra sem apertar e depois molhar, pessoal, daí ele já vai ficar firme. Mas aqui vocês podem deixar que nem está aqui, ó, bem pertinho, não precisa deixar assim muito longe não. Pode deixar assim, bem perto, que não prejudica a planta não. É até bom que quando as primeiras raízes forem saindo, ela já vai sair grudando no pó de serra, puxando nutriente da planta. Então esse daqui é o replanche aí, ó, cataceto bonito, pileato, plantado no pó de serra. Já esse daqui, como era uma brotaçãozinha nova, ainda não tinha muitas raízes, eu fiz o mesmo processo, mas aqui eu não coloquei nada embaixo para drenar, porque como vocês podem ver, o litro está muito bem furado, tá? Quando vocês forem colocar litro de refrigerante, pode furar assim, ó, que é perfeito, dá um resultado melhor para a planta, não segura a drenagem, porque do jeito que está aqui a planta, com esse vaso cheio de furo, esses furos aqui vai receber ar e vai secar o substrato mais rápido, então não vai segurar uma umidade muito grande para a planta, vai segurar só o necessário. Furei de fora a fora, todos os lados do vaso, só centralizei ela ali, fui completando para ela ficar firme aqui em cima. Está firme aí, molhei bem molhado para afundar o substrato e ficar firme. E está aí, ó, uma brotação muito bonita de cataceto. E vou mostrar aqui um cataceto que eu tive um resultado ótimo, plantado no pó de serra, tá? É esse cataceto aqui, um cataceto que veio primeiro com esse bubinho aqui, ó, mais pequenininho, era só esse bubinho. E eu plantei ele primeiro na casca de coco, só na casca de coco. Aí saiu esse outro bulbo aqui. Aí já esse bulbo maior aqui veio proveniente do pó de serra, porque eu tirei, ela não estava se adaptando. Eu tirei e plantei ela só no pó de serra. Aqui, ó, ela tá no pó de serra, ó, o enraizamento da planta, saindo até por baixo aqui. Ver se eu consigo focar aqui para vocês verem. Olha lá, saiu um enraizamento embaixo aqui muito bom. Aí eu por cima só coloquei umas pedrinhas brita e essas casquinhas de coco, porque eu coloquei pouco substrato de pó de serra e ele desceu bastante. Ele ficou um vão muito vazio aqui. Eu preenchi com brita e o pino, os chips de coco. E coloquei o osmocote e a aplicação de cravo da Índia. E o resultado aí, ó, olha o tamanho desse bulbo. No vídeo parece pequeno, mas é um bulbo bem grande, dá um palmo, tá? Esse bulbo aqui dá um palmo a qualidade das folhas da planta. Um verde muito chamativo, muito bonito, ó, sem nenhuma doença. A planta está perfeita e está cultivado no pó de serra de madeira. E igual fizemos no vídeo aí, no começo do vídeo, o replante dela. Então esses aqui, meu amigo, é o pó de serra nas orquídeas, tá? É muito bom, é até melhor do que você plantar no toquinho,
porque no toquinho não segura tanta umidade para a planta poder se nutrir. Aqui já segura, e os mesmos nutrientes que a planta puxa no toquinho, ela vai puxar aqui, só que em quantidades maior, porque a raiz vai estar mais envolvida no substrato do que no toquinho, tá? É porque as minhas orquídeas eu não tenho costume de plantar elas no toquinho. Gosto mais de plantar na casca. Olha lá, tem uma na casca e uma na madeira lá, porque era uma espécie de madeira que eu queria testar. E eu prefiro plantar elas aqui no pó de serra do que no toquinho, porque o pó de serra, como vocês viram no vaso, a planta soltou um enraizamento muito grande e foi um enraizamento bonito, enraizamento novo que segurou bastante os nutrientes na planta. Então o resultado é esse daqui, tá, pessoal? Todos os nutrientes que a madeira tem, isso aqui tem, porque isso aqui inclusive é a própria madeira, tá? Mas é uma utilidade para as orquídeas aí perfeito, tá? Você que assistiu aí até agora o vídeo, pode replantar aí nas orquídeas de vocês, que vocês vão obter ótimos resultados, tá? O vídeo de hoje é só isso daí, pessoal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que assistiu até o final. Você que não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, deixa um like aí por gentileza e venha fazer parte do nosso canal você também. Qualquer dúvida, dicas aí, pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo, tá? E muito obrigado a todos e fiquem com Deus e até a próxima.